eu já deveria estar melhor. Isso é uma cobrança que muitas vezes tem um efeito reverso. Eu estou melhor. Eu já estou melhor que ontem. Ponto final. O deveria estar melhor é uma cobrança que pode gerar um efeito reverso e, como você disse há pouco também, pode ser um efeito de arrogância e de pretensiosidade, pretensões, né? Apenas seja hoje. Querer ser como um Buda ou como um Jesus. Tem muita gente que tenta imitar Jesus. Isso é errado. Todo imitador se torna falso. Porque você não é o Jesus. Você não é um Buda. Você é você. Eu sou eu. Cada um de nós é o que é. Então, seja o que você é. Seguir os exemplos de Buda, os exemplos de Jesus e seus ensinamentos, se espelhar nos exemplos daqueles que estão à nossa frente, isso sim, isso é o que nós devemos fazer, porque eles são referências, eles estão à nossa frente. E quando nós olhamos para quem que está na nossa frente numa caminhada, nós temos o alento, ele conseguiu, ele está lá, então eu também chegarei lá. Mas se eu começar a imitar ele, eu perco a minha identidade, eu deixo de ser eu me torno falso, né? Então, sejamos o que somos e ponto final. A desilusão é uma coisa fantástica, né? Aquele momento em que você cai na real, em que você desmonta as suas ilusões. Isso é fantástico, é maravilhoso, né? Às vezes as pessoas acham ruim, eu me desiludi com você. Se você se desiludiu é porque estava iludido, então parabéns, ótimo, agradeça, é maravilhoso se desiludir. É uma das coisas mais belas que tem é se desiludir, porque sem essa desilusão ninguém entra no caminho espiritual. E o caminho espiritual não é um caminho lá, não é um caminho real, é um caminho simbólico para dentro de si. É um caminho simbólico para a vivência da sua vida. Então, nós escondemos, guardamos muitas coisas que nós não gostamos em nós. Medos, culpas, vergonhas, tudo vai para debaixo do porão e lá fica trancado. Por um certo tempo, fica tudo bem. Mas em algum momento você vai ter que fazer uma limpeza nesse porão. Ou, se você deixar, o tempo se encarregará de trazer todo aquele mau cheiro do passado para cima, e aí a coisa é pior. Então é melhor entrar nesse porão e limpar ele já. Vai causar incômodo, vai causar mau cheiro, vai levantar pó, vai acontecer de tudo, mas é só um período, é só uma fase. Quanto tempo vai durar esse período? Depende da quantidade de entulhos que tem lá, depende da sua determinação, da sua vontade, do seu empenho em fazer essa limpeza. Então, fazer essa limpeza, sim, vamos entrar lá no nosso porão, vamos encarar as nossas sombras, tá? E por mais doloroso que seja, isso é inevitável. Se nós vamos em direção à nossa vida interior, para fazer essa limpeza, essa transmutação, vai doer, mas bem menos do que deixar que a vida faça isso. Porque a vida vai fazer do jeito dela. E quase sempre ela vai fazer por processos dolorosos no corpo físico. Porque se você tem um acúmulo, por exemplo, de mágoas, de amarguras, de frustrações lá no porão, e você não resolver, você sabe muito bem que tem uma doença aí que é
que faz a drenagem. Então, é o processo da vida, ele é mais doloroso. E entender que nós temos esse lado sombra que nos puxa para baixo. E temos o lado luz que nos eleva. Vamos brigar com a sombra? Não. Não. Toda luta reforça o adversário. Guardem bem isso. Eu tenho que lutar contra os meus vícios, contra as minhas maldades, contra a minha negatividade. Você está reforçando o vício, a maldade e a negatividade. Quanto mais se luta contra alguma coisa, seja ela real ou imaginária, mais ela se reforça contra você. Porque ninguém quer perder guerra, ninguém quer perder luta. A única força transformadora é do amor. Então, amem. Amem o seu lado animal, amem o seu lado sombra. Quando vocês entrarem nesse porão, entrem radiantes de amor. É a única forma de se fazer sem reforçar o adversário que está em nós mesmos. A única força capaz de transmutar é o amor. É a autoobservação. Você se ver como está atuando. É como se você estivesse aqui atuando e, ao mesmo tempo, se vendo nesse palco como você está atuando. Isso é estar consciente da ação. É a autoobservação. Gratidão como eu sempre digo, é a mais bela de todas as preces. E é a única prece que eu faço todas as manhãs e todas as noites. No início e no final do dia, uma breve prece de gratidão. Por que pedir se tudo já está? É só agradecer e acessar. Busca o reino e tudo o resto te será dado por acréscimo. E o que nós fazemos? Buscamos o acréscimo e deixamos o reino. Então nós vivemos pedindo a Deus coisas materiais, saúde, prosperidade, dinheiro, casa, namorado, namorada, etc, etc. Vivemos pedindo essas coisas para Deus e não buscamos o reino. Busca o reino significa busca tua vida, segue a tua vida, teu reino interior. Se integre. O arcano 14, a temperança, é o arcano da integração. Integração. E tudo já está. Então só agradeça, porque a gratidão é a forma mais sagrada de pedir a Deus. Porque é uma prece de fé. Eu tenho plena e absoluta confiança de que essa inteligência infinita que nós chamamos Deus, seja através dos seus enviados, seus mensageiros, como quer que seja, me supre de todas as minhas necessidades. Eu só preciso ter fé e trabalhar. Os mares não são sempre calmos e nós temos que navegar por eles, do jeito que estiverem. E a vida é assim. Nós todos temos ainda uma criança ferida, um pouco mais, um pouco menos, vai. Ao longo do nosso crescimento, a nossa personalidade foi desenvolvendo e, em grande parte, ela se fragmentou. Porque toda vez que a criança, principalmente na fase criança, na nossa fase criança, na infância, toda vez que nós sofremos algum trauma, que nós sofremos alguma decepção, alguma frustração, houve uma ruptura, uma micro-ruptura no desenvolvimento da nossa personalidade. Porque aquela criança, quando ela fez a pirraça, ficou lá emburradinha, empacada, ela continua lá. Você continuou crescendo, a tua personalidade continuou se desenvolvendo, mas é como se ela fosse se desenvolvendo toda fragmentada, em blocos separados, unidos por uma argamassa qualquer. Então, todos nós temos isso.
E o trabalho de autoconhecimento passa muito por essa parte da integração. E esse arcano 14 é o arcano da integração. O que eu preciso integrar, que está desintegrado, que está fragmentado em mim? Essas partes minhas. Aquela criança, aquele adolescente que ficou lá empacado, emburrado, fazendo pirraça porque sofreu uma decepção, uma frustração, porque ouviu alguma coisa desagradável do pai, da mãe, do professor, porque sofreu bullying, porque qualquer coisa. Ficou lá. Está lá reclamando atenção ainda. E nós crescemos. Precisamos integrar todas essas partes nossas fragmentadas e nos unificar para nos pacificar. E esse é um trabalho complexo, demorado, que requer muita paciência. Consolide cada etapa conquistada. Isso é muito importante. Vale para todos nós. Isso é muito importante. Porque se você sobe um degrau e não se firma nele, você cai de volta. Quando eu digo consolide cada etapa conquistada, se firme no degrau que você subiu. Se firme bem nele antes de ir para o próximo. Porque senão você cai de novo. Então, cada conquista tem que ser solidificada e, por que não, comemorada? Sim, nós temos que aprender como que nós funcionamos em todas as nossas dimensões. Física, emocional, mental, espiritual, principalmente. E como nós atuamos em cada uma delas. Uma conquista física, uma melhora na saúde, uma diminuição do peso, tem que ser comemorada e consolidada e solidificada com gratidão. Uma ferida curada na criança, uma ferida emocional, tem que ser comemorada, consolidada. Uma mudança de mentalidade, de crença, de coisa, tem que ser consolidada, comemorada. Uma elevação no nível da consciência espiritual tem que ser comemorada, consolidada. E com relação aos medos, né, eu já tenho dito para vocês que medo é só imaginação, né? Porque muitos confundem aquele senso de preservação da vida, aquele instinto de preservação da vida, que te faz reagir diante de uma situação crítica, por exemplo, se se vê diante de uma fera, você tem uma reação instintiva de se defender, de fugir, de salvar a tua vida. Mas isso não é o medo ainda. O medo é o que vem depois. Porque se você não tiver nenhum medo daquela fera, provavelmente ela não vai te atacar, a não ser que ela esteja acuada ou muito faminta. Então, o medo é o que vem depois da situação, é a imaginação. E muitas vezes nem acontece nada. Muitas vezes nós criamos a situação imaginária e o medo se desenrola. É uma tagarelice mental. E aí afeta todo o nosso sistema, né? Desde o sistema nervoso, emocional, bioquímica do corpo, adrenalina, etc., etc., e nós sofremos quase sempre por nada. Você já pararam para pensar nisso? Que a maioria dos nossos medos não acontecem? Então vamos encarar os nossos medos, que é só mudar o padrão, se pacificar. Só se pacificar. Então vejam que os nossos medos são pura imaginação. Nossos medos são só imaginação. Medo é aquilo que se desenrola depois que nós passamos por uma experiência de risco, ou então temos que enfrentar alguma situação futura que nós desconhecemos ainda, e aí começamos o sofrimento antecipado, gerado pelo medo de enfrentar a situação que nós nem sabemos se vai acontecer ou não. O medo está sempre relacionado com o futuro. O que poderá acontecer? O que poderá acontecer? Então, o medo está sempre relacionado com o futuro. Ele tem raízes no passado, porque tem as nossas memórias traumáticas, etc., etc., mas ele
Nós projetamos o medo sempre no futuro. 4 medos básicos nos atormentam e são pura imaginação. Medo de perder. Nós temos muito medo de perder. Desde perder dinheiro, perder amigos, perder coisas, etc. Medo de perder. Medo de enfrentar. Acabamos de falar, né? Medo de enfrentar os nossos medos, medo de enfrentar nossas sombras, medo de enfrentar os problemas, medo de enfrentar tantas coisas, né? Medo de abandono, né? Medo de abandono, medo de solidão, medo de ficar só, abandonados. E o medo da morte. São os 4 medos básicos que mais nos atormentam. O essencial é invisível aos olhos, porque os olhos só enxergam fora. O essencial não está fora de nada, está sempre dentro de tudo. De nós mesmos, das coisas que nós observamos, tudo. O essencial é sempre interno, é o essencial, a essência. A essência é invisível aos olhos. Aquilo que manifesta a essência é visível, mas a essência é invisível. Nada do que eu falo aqui para vocês nasceu de mim. Tudo veio de alguma fonte. Eu sou um radiotransmissor. Eu sou só um radiotransmissor. Nada nasceu de mim. Só que eu expresso com as minhas palavras, com o meu jeito, com a minha interpretação. Se eu disser para vocês que tudo que eu falo aqui para vocês nasceu de mim, eu serei um mentiroso. Não é verdade. Eu elaboro e expresso do meu jeito, com a minha interpretação, com o meu entendimento. Mas veio de alguma fonte, conhecida ou desconhecida. Veio de alguma fonte conhecida ou desconhecida. Ou dos estudos, são as fontes conhecidas, ou veio pela via intuitiva, não sei de onde. Mas se eu ficar repetindo a ideia do outro, eu serei um imitador. Agora, se eu pegar essas ideias todas, das diversas fontes, elaborar elas, de acordo com o meu entendimento no momento, de acordo com o meu nível de consciência no momento, e expressar elas com as minhas palavras, do meu jeito, eu estou sendo eu. É por isso que eu sempre digo, direitos autorais, por mais que legalmente seja uma coisa certa, não existe. Porque ninguém é autor de nada. Nós temos que ser autênticos na maneira de nós nos manifestarmos, na maneira de manifestar as nossas ideias, mas dizer que a ideia é minha, original, é muito difícil de comprovar. É muito difícil comprovar. Pode ser que tenha sido, sim. Mas como é que eu vou comprovar que é uma ideia minha, genuína? Como? E eu criei. Como que eu vou provar isso? Eu acho que é pretensão demais, né? Ser genuíno, ser autêntico, ser verdadeiro significa se expressar a si mesmo. Mas nós não somos separados do todo. Nós estamos interconectados com tudo e com o todo. Então, como saber se a coisa é minha ou eu peguei de algum lugar e estou só expressando com as minhas palavras?